Por onde ele olhava, enxergava várias versões de si mesmo, rindo e zombando dele. Um caos absoluto. A sala de experimentos esconde gritos pavorosos e zumbis que outrora foram humanos, mas que agora, em meio gritos e homens arrancando a própria pele. Apenas um sobrevivente que teve seus relatos vazados na internet anos depois. Tema de hoje: experimento do sono russo. E se você acredita que isso realmente aconteceu, clique no like e considere se inscrever no canal. No final dos anos 1940, pesquisadores da era soviética criaram um estimulante que acreditam poder manter uma pessoa acordada por muito tempo, uma substância muito útil em campos de batalha. Porém, seus efeitos colaterais seriam uma realidade pior do que os horrores de uma guerra. Alguns cientistas soviéticos se reuniram na intenção de fabricar um medicamento capaz de inibir uma das necessidades básicas do ser humano: o sono. Depois de meses de pesquisas embasadas em compostos químicos estimulantes usados pelos exércitos inimigos, os cientistas chegaram a uma combinação que foi julgada como eficaz, mas ela precisaria ser testada em humanos. Para isso, um dos comandantes do exército soviético escolheu 5 prisioneiros de guerra para serem usados como cobaias em um laboratório secreto localizado em terras geladas da Rússia. A sala separada para tal experimento era um ambiente vedado no qual os pesquisadores poderiam liberar o estimulante em forma de gás e verificar se os níveis de oxigênio estavam adequados, além do efeito que o medicamento realmente causaria nos prisioneiros. As cobaias recebiam comida desidratada e água. Cada um deles tinha um colchão e só havia um banheiro para uso comum. Os cientistas ouviam as cobaias através de um microfone instalado dentro da sala vedada. Existiam 2 câmeras que gravavam as cenas. Porém, naquela época, as câmeras não eram eficientes como são as de hoje. Elas foram cuidadosamente colocadas em um orifício na parede vedada. Somente a parte do rolo da câmera, ou seja, onde as imagens ficavam, estava para fora dessa parede, para que o gás assim não vazasse. Quando um rolo acabava de gravar, ele era retirado para verificar as imagens e trocado por um novo. Não havia monitoramento de imagem em tempo real. Os únicos visores para o exterior eram 5 janelas de vidro ao lado de cada colchão, com apenas 12 centímetros. As cobaias foram enganadas, pois foi dito a eles que, caso permanecessem 30 dias sem dormir, teriam sua liberdade outra vez. Mas é claro que isso não aconteceria. O gás milagroso foi liberado uma vez ao dia até o 4º dia, onde se observou mudanças severas de humor nas cobaias. Raiva e frustração demonstrados por conversas entre eles e captadas pelo microfone. A dose do gás aumentou para 2 vezes ao dia e no 6º dia, sinais de cansaço, frustração e agressividade ao conversar se acentuou ainda mais. O gás então passou a ser inalado 3 vezes ao dia, e foi quando tudo piorou de forma alarmante. Os homens começaram a mostrar sinais de psicose, falando consigo mesmos e com coisas que não estavam lá. As alucinações aconteciam de 4 a 6 vezes em um período de 24 horas. Eles ficaram paranoicos um com o outro e começaram a sussurrar nos microfones, contando histórias sobre os outros companheiros de experimento. A ciência sabe que depois de 3 dias sem dormir, a sua mente pode se virar contra você. Agora imagine 6. Mas esse comportamento seria devido à privação de sono ou efeito do próprio gás? No 9º dia, as cobaias começaram a gritar como animais. O aspecto fraco e cansado sumiu. Ao invés disso, eles corriam, pulavam e uivavam.
Uma das cobaias gritou tanto que parecia ter rasgado suas cordas vocais, porque depois de algumas horas ele apenas chiava como um rádio velho. No 12º dia, o gás continuou a ser colocado no ambiente 3 vezes no mesmo dia. Então, houve apenas silêncio. Os homens não podiam mais ser vistos. Eles tamparam as pequenas janelas e o orifício da câmera com as roupas. Eles estavam definitivamente vivos, uma vez que os níveis de oxigênio indicavam 5 homens respirando. Mas o que estava acontecendo lá dentro? Os pesquisadores não queriam interromper o estudo, mas sentiram que não tinham escolha. Então disseram pelos alto-falantes que iriam abrir a sala em alguns dias. Eles pediram para que, quando o sinal fosse dado, cada uma das cobaias se deitasse ao chão e aguardasse, ou então seriam baleados. Quem obedecesse seria liberado do experimento e teria sua liberdade de volta. Foi quando uma voz no microfone respondeu: "Não queremos mais ser libertados." O que estava acontecendo? Eles tinham ficado viciados no gás? Os pesquisadores concluíram que a única coisa a fazer era abrir a porta. Eles abriram as saídas de ar e deixaram o ar fresco substituir o estimulante residual. O que ouviram a seguir foram os homens gritando, implorando pelo gás. Eles estavam realmente viciados na tão cruel substância. No 15º dia, o ar já estava totalmente puro e foi quando a sala foi aberta. Uma das cobaias estava sem vida, deitada ao chão e gravemente ferida. Os outros 4 apresentavam feridas profundas na pele, pareciam ter sido auto-infligidas. Eles haviam rasgado sua própria pele até os músculos e tendões. No peitoral e barriga era possível ver alguns órgãos totalmente expostos. As cobaias eram verdadeiros zumbis, sem aparentar sentir dor e com feridas profundas em todo o corpo. Os homens estavam se alimentando de si mesmos, e o que estava sem vida tinham sido arrancados os órgãos internos, e a hemorragia severa fez com que ele sucumbisse. Mas aqueles zumbis não sentiam dor. Os únicos gritos eram por mais doses do gás, uma cena macabra e traumatizante. Os cientistas ficaram com medo, recuaram e fecharam a porta ao som dos homens implorando para que o gás voltasse. Quando os soldados chegaram para ajudar a remover os sujeitos daquele local, o processo de extração foi ainda mais complicado, pois as cobaias se mostraram muito agressivas, se recusando sair dali, e eliminaram 2 guardas no processo. Foi injetado nas cobaias altas doses de morfina para sedá-los. Quando o medicamento fez efeito, uma das 4 cobaias que ainda estavam vivas começaram a ter uma crise epilética e seus ferimentos jorravam sangue, o que o fez perder a vida rapidamente. Os outros foram amarrados e transferidos para uma instalação mais segura. Agora, o gás estimulante não parecia ser tão eficiente assim, pelo contrário, ele era devastador. Cirurgiões foram chamados para fechar os ferimentos dos homens, pois os cientistas queriam estudar o comportamento das cobaias com a falta do gás. Mas durante a cirurgia, mais um deles não resistiu. A autópsia revelou que essa cobaia em questão tinha 3 ossos quebrados e tendões rompidos, mas enquanto estava vivo ele não parecia sentir nenhum tipo de dor. Os 2 sobreviventes foram colocados com uma exposição ainda mais frequente ao gás, por máscaras, ao invés de ficarem confinados na sala vedada. Isso se deu por ordem do capitão que chefiava os cientistas. Ele queria ver até que ponto aquele experimento iria. Desta vez, as cobaias eram monitoradas por aparelhos que indicavam suas ondas cerebrais e batimentos cardíacos. Uma vez de volta ao gás, eles aparentavam tranquilidade. Mas então algo estranho aconteceu. O monitor mostrou uma atividade cerebral frenética, mas então ela simplesmente cessou e o seu batimento cardíaco também. Mais um óbito. A última cobaia viva acabou de volta à sala de estudos com o outro prisioneiro de guerra. Quando ele se aproximou da cama do seu novo companheiro, ele percebeu uma semelhança assustadora. Era ele mesmo,
e por onde ele olhava enxergava várias versões de si mesmo, rindo e zombando. Ele desmaiou, entrando em coma e acordando apenas um mês depois. Ficou preso por anos, findando seus dias em uma cela. O homem contou tudo o que viveu por meio de relatórios policiais e governamentais que foram vazados com o advento da internet. Porém, investigadores modernos alertam que o experimento do sono russo, na verdade, não é real. Ele seria uma lenda cibernética que nos alertaria para a maldade e loucura que se esconde nas sombras de todo ser humano. O nosso sono seria o alimento que manteria essa fera maníaca presa em salas vedadas do nosso interior, mas quando recusamos a alimentá-la, ela vem para fora nos embriagando em um cálice de loucura. Outras versões dessa história rondam a internet. Escreva nos comentários a sua opinião sobre o assunto e caso conheça algo a mais sobre esse tema, registre para nós, para que o nosso conhecimento aumente junto. Deixe seu like e se inscreva nesse canal. Obrigado por assistir e até a próxima.